Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, se vocês estão assistindo a esse vídeo é porque vocês passaram para a segunda fase da FUVEST, parabéns. Pretendo com essas videoaulas ajudá-los aí, tá? Na prova de língua portuguesa. Bom, primeira dica que eu dou é conhecer a prova, tá? É a melhor dica para qualquer vestibular é conhecer a prova. Então, a melhor forma de vocês estudarem, né, nessa reta final é pegando provas anteriores, tá? E resolvendo. É interessante vocês pegarem um site que disponibilize as respostas também, porque aí vocês podem ler a pergunta, tentar fazer, depois já dar uma olhada na resolução para ver se conseguiram acertar. Mas a minha dica é, peguem provas dos anos anteriores na íntegra, tá? Para tentar fazer. Não pega assim a apostila com vários exercícios misturados, porque eu acho que dessa forma pode não dar uma ideia geral de como que é uma prova de língua portuguesa na íntegra. Então pega assim, ó, o ano passado, pega uma prova inteira e tenta fazer, né, de língua portuguesa. Aí pega do ano retrasado, tenta fazer. Eu gosto do site do Objetivo. Coloquem lá no Google Objetivo Resolve. Eles têm um site muito bom, assim. Colocam a resolução. Então, acho que isso pode ajudar. É uma forma de vocês serem autodidatas, né? Vocês conseguem fazer a prova e corrigir, tá? Então, façam aí dessa forma que eu acho que vai ajudar. Quando a gente conhece a prova, a gente começa a observar regularidades, né? O que costuma cair, o que não costuma, como que eles costumam perguntar, né? E consequentemente, a gente começa a entender como que a gente deve elaborar essa resposta. Consequentemente, a gente começa a perceber em que a gente precisa centrar mais na hora de estudar. Bom, eu vi que anda caindo aí nos últimos anos para reescrever uma frase colocando em outra pessoa. Nossa, eu ando com dúvida nisso. Então eu preciso começar a estudar melhor imperativo, né? Vocês conseguem também fazer um diagnóstico do que vocês precisam estudar mais. Então isso é muito importante, essa é a maior dica para qualquer vestibular, tá? Mas, obviamente, eu selecionei aqui alguns conteúdos que costumam ser cobrados, para vocês conseguirem também estudar um pouco de teoria, tá? Já direcionada. A FUVEST, ela cobra uma gramática voltada ao texto, uma gramática aplicada ao texto. Ela não vai cobrar rodapé de livro, não vai cobrar gramatiquice, né? Quem já observou aí as últimas provas já conseguiu ter consciência de que a FUVEST não vai pedir, que nem às vezes a gente pega em apostila, né? Classifique os termos sublinhados, né? E tem A, coloca uma frase e sublinha um termo. E tem B, sublinha outro termo com outra frase. Isso não é o perfil da FUVEST, obviamente. A FUVEST, ela quer selecionar um candidato que conheça os mecanismos linguísticos para entendimento de um texto. Ela quer selecionar o candidato que consiga ter domínio da sua língua, né? Para conseguir interpretar os enunciados, para conseguir construir um texto. Então, é uma prova muito inteligente. Beleza, pessoal? Último ano da FUVEST caiu menos gramática. Isso não quer dizer que nesse ano não vai cair. O ano passado foi um pouco diferente. Mas, em compensação, neste ano agora, primeira fase cobrou mais gramática. Vocês perceberam? Eu até selecionei aqui, ó. Neste ano, né, de 2020, 2021, a FUVEST cobrou sentido da oração, tinha que saber a classificação da oração, se não me engano era uma oração adverbial, mas vocês precisavam saber qual que era o sentido, não lembro se era de tempo, não me lembro. Cobrou vírgula, cobrou formação de palavras, cobrou verbo, cobrou pronome, cobrou função sintática de um termo. Então a gente observou neste ano, primeira fase, uma cobrança maior de gramática. O ano passado a segunda fase excepcionalmente cobrou um pouco menos, segunda fase,
mas nos outros anos sempre cobrou, tá? Mas é daquele jeito que eu falei. É uma gramática voltada ao texto. Até às vezes alguns candidatos saem da prova falando assim, ai, quase não caiu gramática. Mas caiu muita gramática, porque a forma como eles introduzem, né, a forma como eles apresentam o enunciado do exercício é uma forma já voltada ao texto, por isso que dá essa percepção, mas vocês precisam entender sim, principalmente alguns conteúdos, tá? Vamos lá, coloquei aqui, ó, língua portuguesa, FUVEST, segunda fase. Bom, Mari, tenho dificuldade em gramática, o que eu estudo? Pode cair qualquer coisa, né? Mas assim, se me perguntassem, bom, nesse pouco tempo, o que eu vou priorizar? Tem que ter noção de verbo, tem que ter noção dos tempos verbais, saber identificar. Eles não vão cobrar, tá? Isso, mas se vocês não entenderem isso, vocês vão ter dificuldade no modo imperativo, vocês vão ter dificuldade depois para passar do discurso direto para o indireto. A gente precisa dessa base para conseguir entender os outros conteúdos, vozes verbais, entendeu? Então precisa ter noção de verbo. A Mariana falou que eles vão cobrar, vão colocar lá um verbo e vão cobrar em que tempo que está aquele verbo. Dificilmente farão isso, provavelmente não vão, é mais fácil perguntarem por que foi usado aquele tempo naquele texto, é mais fácil cobrar isso, o efeito de sentido, tá? Mas quando eu falo que precisa ter noção de verbo, é para vocês conseguirem entender os outros tópicos gramaticais que costumam ser cobrados. Tá? Então precisa ter noção de verbo, vai lá na parte de verbo, dá uma estudada no que são verbos de primeira conjugação, verbos de segunda, o que é o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, qual que é a diferença de um, qual que é a diferença de outro, o que significa modo indicativo, o que significa modo subjuntivo, o que significa modo imperativo. Entendam o geral, isso é fundamental, primeira coisa. Modo imperativo, precisa saber. Eles sempre cobram uma questão com modo imperativo. Sem colocar imperativo, tá? Eles vão colocar uma frase que está no modo imperativo e vão pedir para vocês reescreverem aquela frase mudando a pessoa. Se vocês não souberem identificar que aquilo está no imperativo e não souberem aquela tabela, que eu vou explicar em uma aula também, vocês não vão conseguir fazer. Tá? Então, modo imperativo precisa saber. Pegando aqui verbo, vozes verbais, é muito comum cair vozes verbais, tá? A gente precisa saber. Discurso direto e discurso indireto. Então, eu vou até fazer uma marca no que costuma cair mais, tá? Ó, verbo, modo imperativo, discurso direto, passar do discurso direto para o discurso indireto ou do discurso indireto para o direto, vozes verbais, isso aqui, ó, cai muito, isso vocês precisam saber. Então, centrem o estudo de vocês, num primeiro momento, nisso. Depois, deem uma olhada em conjunção. Que mais? Isso aqui é o mais importante. Obviamente, como eles cobram uma gramática voltada ao texto, eles poderiam cobrar uma questão de concordância, eles podem... Vou até colocar outra marca aqui. Eles podem cobrar, lógico, concordância, crase, é interessante para uma gramática voltada ao texto, nessa pegada de FUVEST segunda fase, função sintática de um termo, tá? Então, está aqui para vocês alguns conteúdos que eu considero importantes, tá? Então, centrem aí um pouco o estudo nisso. Eu farei algumas aulas com esses conteúdos para ajudá-los, mas seria interessante vocês já terem um conhecimento anterior para conseguir entender a aula, que será, na verdade, uma revisão, certo? Bom, ainda na prova de língua portuguesa, segunda fase da FUVEST, interpretação, tá? Isso aqui é o principal da prova, né? É interpretação, é a capacidade do candidato interpretar os enunciados dos diversos tipos de texto.
né, com os quais temos contato. Então, é muito comum pedir nessa interpretação para explicar o uso de uma aspas. Por que esse texto aqui tem aspas aqui? Nossa, esse texto usou aspas aqui, aqui e aqui, em 3 termos diferentes. O uso foi igual nesses 3 termos? Ou teve diferença? Uso do plural. Por que foi usado o plural? Duplo sentido, né? Então podem colocar uma propaganda, uma tirinha, né? E falar, olha, isso daqui apresenta 2 sentidos, tem um duplo sentido. Quais são eles? Né? Relação de sentido entre imagem e palavra, isso cai muito. Então coloca lá uma campanha publicitária e pede para você relacionar o texto escrito, né, o texto verbal e o texto não verbal, a imagem e a palavra, pedir para interpretar isso. Podem pedir, né, para vocês explicarem o efeito de sentido de algum termo, o efeito de sentido de um diminutivo, o efeito de sentido de uma figura de linguagem. Então, a interpretação da FUVEST é muito isso aqui, ó. Eu vou até... eu selecionei alguns exercícios aqui, não pra gente resolver agora, pra aula não ficar muito grande, tá? Mas só para vocês entenderem como que a FUVEST cobra isso daqui, tá bom? Eu vou ler aqui um exercício para vocês. Vamos ler comigo? Vou colocar aqui para vocês conseguirem acompanhar pela tela. Vamos lá. Olha, pessoal, vou ler aqui esse exercício. Ó, esse exercício caiu ano passado, tá? FUVEST 2020. Ó, prestem atenção. Examine a capa da revista Super Interessante, publicada em julho de 2019. Então tem uma imagem, Paranoia. Um guia com as armas da psicologia e da psiquiatria para enfrentar a ansiedade, a depressão e outros transtornos mentais. Então essa era a capa da revista. Item A. Indique o duplo sentido presente na manchete de capa da revista, explicitando os elementos linguísticos utilizados. Aí, ó. Olha a interpretação. Explicar o duplo sentido. B. Explique como a imagem e o texto se combinam na construção do sentido. Ó, de novo, explicar como a imagem e o texto se combinam, ou seja, a relação entre imagem e palavra de que eu falei lá no quadro, tá? Vou selecionar aqui mais um para a gente dar uma olhada. Olha esse daqui, pessoal. Esse daqui, acompanha aí comigo, FUVEST 2018. Ó, examine a propaganda. A digital de cada um faz a diferença. Venha para a biometria, cadastre suas digitais. Ó, então tem essa campanha publicitária, tá? Justiça Eleitoral. Item A. Considerando o contexto da propaganda, existe alguma relação de sentido entre a imagem estilizada dos dedos e as palavras digital e diferença? Explique. Novamente, pessoal, o que eu falei. Estão pedindo para vocês analisarem a relação de sentido entre a imagem e a palavra. No caso aqui, imagem estilizada dos dedos e palavras digital e diferença. Olha como eles cobram a capacidade do candidato interpretar, né? Pegar uma campanha publicitária e entender o que significa, qual que é a relação entre imagem e texto, né? Olha o item B. Aqui nós vamos para a parte de gramática. Sem alterar o modo verbal, reescreva o trecho. Venha para a biometria, cadastre suas digitais, passando os verbos para a primeira pessoa do plural e fazendo as modificações necessárias. Ó, uma questão clássica de gramática, uma questão clássica de imperativo. Se ao ler essa frase agora comigo, vocês não conseguiram perceber que essa frase está no imperativo e que é uma questão de imperativo, não se desesperem, mas
centrem os estudos de vocês naqueles conteúdos que eu mencionei anteriormente, tá? Vocês, nesse item B aqui, precisariam, eles não colocam a palavra imperativo, percebam, mas está pedindo para você passar os verbos para a primeira pessoa do plural, tá? Então, para conseguir passar para a primeira pessoa do plural, qual que é a primeira pessoa do plural, gente? O nós. Vocês precisam saber que venha para a biometria, cadastre, está no modo imperativo. O modo imperativo é o modo da ordem, da súplica, do pedido, né? Então, venha, cadastre, é um imperativo, é uma ordem, tá? E aí, entendendo isso, vocês conseguiriam passar para a primeira, pessoa do plural. É isso, pessoal. Peguei aqui, então, 2 exercícios só para vocês entenderem como que a interpretação e a gramática, né, são cobradas aí nessa prova de língua portuguesa. Nas próximas aulas, vou resolver exercícios com vocês e farei uma revisão em alguns conteúdos daqui que eu acho que são mais importantes, tá? Mas não deixem de estudar tudo. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar por WhatsApp, a gente vai conversando. E é isso. Bons estudos, pessoal!